Com muita informação, a gente começa essa edição já com um giro de repórteres via Skype. Quem que vem falar com a gente? Quem fala com a gente nessa sexta-feira, abrindo o nosso jornal, nosso repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Qual é a informação que você traz aí pra gente? Bom dia, Julie. Bom dia a todos vocês aí. Acho que me ouvem bem, né? Sim. Sim. Que ótimo. Então, vou falar um pouquinho de uma notícia aqui publicada no Diário Oficial e na imprensa da Assembleia Legislativa, que são as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa que asseguram direitos fundamentais às pessoas com deficiências. Você sabe que só no estado de São Paulo, a previsão, segundo a estimativa, segundo o IBGE, são de 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física, né? Então, o parlamento tem adotado medidas aí há muitos anos, a matéria traz aí cerca de 70 anos de medidas legislativas voltadas a esta população. Acho que todo mundo, não é, Julie, acaba conhecendo alguém que tem algum tipo de limitação, né? E vê no dia a dia as dificuldades que essas pessoas passam, né, Julie? É isso mesmo, Jeremias. É sempre preciso olhar para eles também, saber que é preciso ter políticas públicas efetivas para isso, né, Jeremias? É isso aí, Jeremias. Prazer, Luciano Teixeira. Estou falando aqui do Jornal da Rede Alesp, entendeu? A gente tem que pensar, né? Tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em políticas públicas que beneficiem as pessoas e um estado de bem-estar, né? Exatamente. Então, assim, esse levantamento eu achei muito interessante porque ele trata de várias áreas em que o Poder Legislativo legislou a respeito disso. Por exemplo, educação. Em 1953, as escolas públicas da rede estadual passaram a contar com classes destinadas ao ensino em braille. Ao todo foram criadas 10 turmas em cursos secundários e de formação profissional. Então, assim, o braille que não existia nas escolas para cegos, né, passou a ter uma certa participação a partir de 1953. No transporte público, que a gente sabe que há uma limitação grande também, muitas para as pessoas, né? Imagina para as pessoas comuns subirem naquele ônibus que no Brasil o primeiro degrau é 40, 50 centímetros. Para a gente que ainda não é idoso ou não tem deficiência, já é difícil. Imagine para os deficientes. Então, nos anos 80, as empresas de transporte coletivo intermunicipal de uma cidade a outra tiveram de permitir a entrada pela porta da frente de usuários com deficiência física. Esse direito foi garantido em 1987. E, mais recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou 2 leis relacionadas a esse tema. Em 2005, o Poder Executivo foi obrigado a instalar assentos para deficientes de todos os terminais de transportes coletivos, rodoviários e nas estações de trem e de metrô. E no ano passado, os deputados voltaram a legislar sobre esse tema com a promulgação da Lei 17.173 para pessoas com algum tipo de limitação física ou mental que puderam desembarcar fora dos pontos de paradas regulares, né? Eu até estava conversando mais cedo com uma advogada e eu falei para ela, tudo bem, são vários direitos, né? E quando esses direitos não são cumpridos? Por exemplo, eu tenho algum tipo de limitação física ou mental e eu estou dentro de um coletivo, de um ônibus, eu quero parar fora, né? Porque eu não consigo caminhar 1 quilômetro, que é a distância, por exemplo, do ponto. Ela falou, olha, quando algum desses direitos são desrespeitados, a gente orienta que procure o Ministério Público, né? Que o Ministério Público tem várias ações relativas a isso. E eu acho que é importante, não é, Julie e Luciano, que são muitos direitos, mas eles precisam ser respeitados. Claro que a gente não vai banalizar, todo mundo desce onde quer, né? Mas quando um direito é desrespeitado, aí sim, a orientação é procurar o Ministério Público ou mesmo a Defensoria Pública para que esse seu direito seja respeitado. Ainda dentro desse rol de legislação que o Parlamento Paulista tem feito aí ao longo das últimas décadas, um deles é o atendimento, né? A Alesp garantiu, após a aprovação de uma lei na década de 90, o atendimento prioritário para pessoas com impedimento físico, mental ou sensorial em todos os setores da administração estadual. Então, quem tem algum tipo de limitação pode exigir esse direito de um atendimento prioritário. E, aliás, ainda dentro desse diálogo com uma especialista, ela me disse o seguinte, porque eu questionei ela, como é que funciona, né? O Sistema Único de Saúde, ele dá uma carteirinha para a pessoa que tem algum tipo de deficiência? Ela falou, olha, não. E essa é, inclusive, uma das lutas das pessoas que lutam, das entidades
que trabalham pelos deficientes físicos, né? Então, hoje ela diz como é que funciona. Se você tem uma limitação física, por exemplo, o Detran, você vai fazer ele tem os seus próprios critérios, aí você vai fazer os testes e ele vai te dar ali uma carteirinha, alguma identificação, né? Em outro órgão, funciona separado também. Então, não existe uma unificação, né? E isso até uma questão importante para se legislar, para que as pessoas possam se identificar que existe uma deficiência e ali poder fazer valer os seus direitos. Em relação à habitação, em 2001, a venda de casas populares produzidas pelo poder público, no caso a CDHU, né, foi uma lei do Parlamento Paulista que estabeleceu que 7% da quantidade mínima de apartamentos, casas ou terrenos comercializados pela CDHU devem ser destinados a pessoas com limitações graves ou a famílias que tenham um integrante nessa condição. Então, por exemplo, casas da CDHU, se a CDHU entrega 100 casas, me ajuda aí com a conta, Luciano, 7% daria 7 casas, é isso, né? Você fala de 100, né? É isso que ele está fazendo? É lógico, 7% de 100. Manda uma conta mais complicada para mim, vai? Queria ver se você estava bem no percentual. Então, por exemplo, a cada 100 casas, apartamentos, terrenos, o que a lei diz? 7%, claro, dessas para pessoas em vulnerabilidade social produzidas pela CDHU. 7%, por lei, devem ser destinadas a pessoas com deficiência, né? Seja física ou mental. Então, esse percentual também é interessante e é importante. Foi estabelecido pela Assembleia Legislativa. Na área das finanças, para reduzir o custo de aquisição de aparelhos de fisioterapia ou terapêutico ocupacionais, o Parlamento aprovou em 94 regras para o financiamento desses equipamentos. É a Lei 8894 de 94. Ela dispõe o seguinte: as parcelas mensais não podem exceder a 10% da renda familiar e a taxa máxima de juros a ser aplicada não pode ser superior a 12% ao ano. Acho que essa é mais uma legislação que muita gente desconhece que tem direito, né? Então, você quer... Eu não sei se vocês estão me acompanhando aqui. Estão me ouvindo? Estamos. Tá dando uma falhadinha, mas dá para entender. Desculpa, ok. Então são este rol de várias legislações, né, sobre acessibilidade, comércio. Pois não. Essa matéria está hoje na Assembleia Legislativa, no al.sp.gov.br. Se você tem alguma dúvida, é só acessar, lá tem todos os detalhes, que são legislações para pessoas com deficiência física ou alguma limitação mental. Eu fico por aqui, eu não sei se a nossa transmissão está a contento, mas por enquanto são essas informações que eu tenho, Luciano e Júlio. Muito obrigado, Jeremias Gomes, muito obrigado pelas informações. Jeremias sempre muito bem informado sobre as notícias aqui do Legislativo Paulista e seguimos aqui com o Jornal da Rede Alesp.